Por que Davi ele não matou o rei Saul diante das oportunidades? O que passou pela sua cabeça diante das perseguições? Vem comigo que eu vou te explicar. Davi ele teve duas grandes oportunidades. A primeira foi na caverna de En-Gedi. Davi facilmente poderia ter acabado com a vida do rei Saul. Em outra ocasião, Davi ele foi no acampamento de Saul e durante a noite ele poderia também ter acabado com a vida do rei Saul, mas ele não o fez, ele não acabou com o rei. Ele entendeu que somente Deus tem o poder, o destino da vida de Saul está nas mãos de Deus e só Deus pode fazer isso. Então, quando nós olhamos aqui para Davi e as grandes oportunidades que ele recebeu, ele entendeu que Deus está cuidando de tudo isso e que resta esperar. Uma das grandes coisas aqui é que Davi, ele respeita a autoridade divina. Ele entende que se Deus chamou o rei Saul, por mais que Saul desobedeceu a Deus, fez tudo errado, mas Deus é que está cuidando de Saul. Então Davi ele entende isso e ele não ultrapassa essa linha. Ele respeita Deus aqui em não tocar no ungido de Deus. Então, essa é a perspectiva, isso é o que passa pela cabeça de Davi enquanto ele está sendo perseguido, enquanto ele tem as grandes oportunidades aqui para acabar com o rei. Mas então ele tem algo aqui no coração dele de que Deus é que está no controle de tudo e que ele precisa esperar e confiar em Deus. É a segunda coisa que Davi tem aqui na sua vida, no seu coração, diante dessas grandes oportunidades, é a confiança na ação de Deus diante de todo esse problema. Davi, ele entende que ao invés de ele resolver com as suas próprias mãos isso, tomar o trono, ele entende que Deus é quem cabe fazer isso. Isso está nas mãos de Deus e ele confia tanto em Deus que o separou, que o ungiu para ser o futuro rei, sem que sujasse as suas mãos. Então Davi aqui, ele tem as oportunidades, mas eu quero dizer uma coisa para você diante dessa história, diante dessa lição, que Davi, diante das grandes oportunidades, ele agarrou a justiça de Deus. Teve duas grandes chances, mas como que ficaria o rei Davi no futuro? Um rei que matou outro rei e que agora é o rei de Israel e que as pessoas estão olhando para ele e que isso então vai queimando a imagem do rei Davi e que posteriormente ia causar aqui um desastre aqui no reino em que outras pessoas poderiam usurpar o trono da mesma maneira. Então Davi, ele esperou confiantemente em Deus. Ele esperou pela justiça de Deus. E é o que eu quero dizer para você. Quando as oportunidades surgirem, aparecerem, entenda uma coisa. Você precisa olhar para as oportunidades, mas se agarrar em Deus, na justiça de Deus, no amor de Deus em meio às oportunidades. Você precisa se ajustar em Deus diante das grandes portas que pode surgir na sua frente. Porque nem sempre essa oportunidade é uma oportunidade para que você seja bem-sucedido nela. Mas talvez uma oportunidade como essa é para testar você, o seu coração, para saber quem você é em Deus. É o que está acontecendo com Davi. Davi teve a oportunidade de acabar com Saul, mas essa oportunidade foi uma oportunidade dele se agarrar na justiça de Deus, e não nas suas mãos, e não nas suas forças, e não no que ele podia fazer. Então Davi confiou em Deus, ele entregou nas mãos de Deus e pacientemente Deus o honrou, Deus o abençoou. Então eu convido você a fazer a mesma coisa. Diante das oportunidades, agarre-se em Deus e Ele irá abençoá-lo poderosamente, em nome de Jesus. Grande abraço, Deus abençoe.